You are now about to witness the strength. O propósito é um termo que vem ganhando relevância neste mundo cada vez mais líquido. Vivenciamos problemas que impactam o nosso globo e ainda assim vemos empresas se beneficiando de suas oportunidades digitais. Como criar valor deste caos de transformações? A transhumanização seria um caminho para gerar os novos relacionamentos com os clientes? Podemos verificar que a busca é cada vez mais por experiências mistas entre a realidade e o virtual. E as relações não serão entre humanos, mas através de assistentes pessoais. Por isso, você ou sua empresa estão preparados para lidar com este novo cenário de um ecossistema de inteligências artificiais? Pois é. Cada vez mais, os processos cognitivos serão orientados pela aprendizagem das máquinas e tudo será conectado pela internet, a internet das coisas. Talvez a sua dúvida seja como monetizar em um mundo cada vez mais sem moeda, ou como gerar renda em um mundo sem emprego. Se o que eu falei bagunçou a sua mente, então seja muito bem-vindo à Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso e fórum transhumanista do Brasil, 100% online e gratuito. Serão 11 trilhas que vão explodir a sua mente. Participe do fórum e vamos juntos levar inovação para todos. Aprecie agora um dos nossos protagonistas e nos vemos na próxima. É isso aí, gente. Estamos aqui no Expert Innovation Summit 2030 com o Rodrigo Costa, grande amigo. Rodrigo, obrigado pelo convite, cara. Muito obrigado pela sua participação. Vamos falar um pouquinho do Rodrigo, porque o Rodrigo ele está na trilha. Essa trilha, ainda bem que tu aceitou, hein, Rodrigo? Porque falar sobre a transhumanização do cliente através da mídia sintética, a gente vai ter que explicar isso para o pessoal direitinho, né? Pois é, vai dar trabalho. Na verdade, a gente vai fazer um overview, né? É isso aí, Rodrigo. Bem, quem é Rodrigo, gente? Rodrigo Costa é um profissional de mídia com 15 anos de experiência, formado em comunicação social pela Universidade de Bandeirantes, pós-graduado em gestão de marketing e gestão de produção executiva de televisão pela FAP, né? Participou em projetos de patrocínio e negociação de mídia em todos os meios, desde mídia impressa, OOH e ambientes 100% digitais, participando de lançamentos como Mix TV, Vivo, Ótima e recentemente na CNN Brasil. Hoje leciona nos cursos de formação e comunicação social na FECAP com o tema Práticas e Relações com o Mercado, pautas com a quarta revolução industrial impacta o ecossistema de mídia, ou seja, como a quarta revolução industrial impacta o ecossistema de mídia e atua como diretor comercial no Condzilla. Caramba, meu amigo, você tá bem aí, hein, meu? Pô. Imagina, perto das vozes que estão falando aí no Summit, cara, tô pequenininho, tô aprendendo. Ah, que isso, Rodrigo. Bom, que isso. Rodrigo, vamos lá. Caramba, qual é o futuro? Pô, você acha, já tem cantores sintéticos, né? Já tem cantores pop aí fazendo sucesso aí no Japão, nos Estados Unidos, que são mídia sintética. O que é mídia sintética, gente? É aquele personagem que ele é totalmente digital. Ou ele está dentro do monitor digital, ou ele está através de holograma nos palcos, né? Hoje ele está mais dentro das telas do que nos palcos mesmo em holograma, né? Porque ninguém está indo para show, né? Por causa da pandemia. Na tua opinião, Rodrigo, você acha que essas mídias sintéticas é uma tendência, é uma moda, ou isso realmente vai se tornar um novo produto aí para vocês comercializarem? Cara, veja, eu acho que tudo, no final das contas, pode ser uma oportunidade de negócio. Acho que o desdobramento, quando a gente fala de quarta revolução impactando na mídia,
é basicamente por isso, né? Existem caminhos que a gente nunca vai imaginar que a gente vai tomar, então tudo pode ser uma oportunidade. Isso é uma reação em cadeia em várias áreas, seja ela na mídia ou fora da mídia. Cara, sei lá, eu vou fazer um parênteses bem curto aqui, porque senão a gente vai longinho, né? Mas se você pensar, por exemplo, nos veículos elétricos, no final do dia os veículos elétricos, carros, por exemplo, viram um item quase como uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, inquebráveis, geram uma mudança drástica no modelo de faturamento da indústria automotiva. Se a gente for falar de mídia, esse é mais um processo. Então, a gente abre uma possibilidade, tal qual os carros elétricos abrem para a indústria automotiva, mas até mais importante do que uma oportunidade é um modelo de transformação, né? Então, vão existir oportunidades monetizáveis nessa história, vão existir cenários onde vários veículos tradicionais vão sofrer uma necessidade de mudança muito rápida, uma pressão para que isso aconteça muito rápido, e, cara, vão existir veículos que estão à frente do seu tempo, puxando essa mudança. Antes até de falar do conteúdo, que eu acho que é o que você comentou um pouco, sobre, por exemplo, ter uma performance 100% robótica, baseada por um humanoide ou coisa do tipo, vale lembrar que o negócio de mídia vem mudando drasticamente, né? Então, de novo, né, eu odeio o termo de falência final, apocalipse e tudo mais, mas de um modo geral, todos os meios de comunicação estão deixando de existir, ou de alguma maneira até melhor do que deixando de existir, eles estão começando a se concentrar numa única veia, né? A gente estava falando ainda há pouco, antes de começar o nosso papo oficial, de que, cara, no final do dia não é mais uma comunicação para televisão aberta, não existe mais uma comunicação para televisão fechada, não existe uma para a internet, não existe uma por rádio, cara, existe uma comunicação, né? E essa comunicação permeia todos esses meios. Então, antes até da gente analisar, por exemplo, os humanoides, é importante entender que o modelo como nós consumimos mídia, e aí a parte mais humana desse negócio, mudou absurdamente, né? As pessoas, hoje em dia, quando você fala de um conteúdo, por exemplo, falar de segunda tela já ficou velho, né? Então eu vou passar bem rápido por isso. Mas, cara, quem consumia jogo de televisão só olhando para a televisão, hoje já experimenta um consumo baseado entre televisão e redes sociais, para ficar comentando com os amigos, tirando sarro do que está acontecendo no jogo. Isso é um princípio desse modelo. Já existe uma situação diferente na condição de consumo de mídia, por exemplo, que antecipa esse processo, que é de fato se assistir pela rede social, né? Você pode assistir hoje um jogo pelo Facebook, por exemplo. Você pode assistir um jogo pelo YouTube. Você pode assistir esse jogo, cara, por 1000 maneiras completamente diferentes, que não simplesmente ligar a televisão naquele canal que todo mundo está habituado a assistir e consumir o produto, né? Então, de novo, eu acho sim e afirmo que é um modelo de negócios, acho sim que é uma oportunidade, acho sim que é monetizável, mas até antes do próprio conteúdo se tornar monetizável, o entendimento da plataforma como um todo, que sustenta esse modelo de mídia, tem que ser entendido como uma veia muito mais aberta e, de verdade, acho que nunca a palavra desorganizado fez tanto sentido e fez tão bem para o negócio. Antigamente tudo era muito organizado no negócio de mídia. Hoje a gente pulverizou. Existe uma desorganização. E essa desorganização ela é muito boa para o consumidor. Porque, de novo, se aumenta a concorrência, se aumenta a criatividade, se aumenta a disputa por atenção. Se eu tentar criar um paralelo, eu me recordo que durante muito tempo, e, cara, obviamente que continua, tá? Quando a gente fala de audiência, por exemplo, para televisões abertas, televisões fechadas, é super importante, né? Mas existe cada vez mais em cada um desses canais uma preocupação com o ATS, que é o tempo que as pessoas despendem da sua vida para consumir aquele determinado canal. Isso me parece que tem soado com muito mais importância ou com tamanha importância quanto a audiência por si só. Então, de novo, veja como todo esse consumo vai alterando na cadeia até que lá na última ponta a gente possa monetizar um conteúdo humanizado, humanoide, menos humanizado. Então olhando no cenário, a preocupação hoje, por exemplo, o Netflix comprou um canal de jogos, eu não me lembro agora qual é o nome, a molecada gosta muito de jogar, e ele colocou no balanço que esse canal de jogos era mais importante do que o concorrente HBO. A Amazon, então ele achava aquele canal de jogos mais importante. Aí a gente vai analisar o balanço deles, e eles deixaram claro o seguinte, porque a concorrência está
no consumo do tempo, da disponibilidade do tempo. Então, assim, se hoje o consumidor ele fica mais tempo jogando, né, eu tenho que ter esse conteúdo. Claro. Para que eu tenho que ter o tempo do ser humano, né? E quando a gente começa a olhar essa questão dos canais de comunicação estarem muito preocupados com o tempo e não com a concorrência, isso é muito interessante. O tempo que você gasta dentro de um veículo digital, por exemplo, né? Ou na televisão, ou no smartphone, ou não sei aonde, ou outros canais de distribuição, né? É mais importante do que propriamente não que o conteúdo não seja importante, mas o que dá mais interatividade, né? Assistir uma série ou assistir uma série com interações gamificadas dentro de um processo que você interage. Houve alguns laboratórios em cima disso com um seriado da Netflix que você direcionava através de você ia para vários, né, finais, né, e não só finais. Antigamente existiam os finais. Você quer que vá para cá, case com A ou case com B, né? Hoje não. Hoje você interage no roteiro, né, e no processo, ou seja, e você define aonde você quer que a história vá, né? Dentro desse critério, você acha que o mercado, principalmente o mercado fonográfico, você acha que vai ter interações? Como o cliente vai interagir mais com o artista, a não ser na forma receptiva que é hoje, que ele vê o videoclipe e tal, ou ele vai para o show ou assiste uma live? Como ele pode interagir durante, por exemplo, o processo de produção de um videoclipe? Ou seja, eu posso ir para um lado, ir para o outro e interagir. Olha, eu consegui mudar aqui, o baterista entrou primeiro, o outro, porque eu quis que isso acontecesse. Você acha que isso é uma tendência também? Porque isso faz parte da mídia sintética, né? Claro, absolutamente sim. Acho que a interação com as pessoas é extremamente importante. Do começo, quando você falou da história da Netflix, eu nem li o artigo sobre eles terem comprado essa empresa de games, mas, cara, faz total sentido, porque uma das grandes propriedades humanas, e a gente obviamente não dá tanta atenção para isso, porque é orgânico, né? Invariavelmente a nossa entrega de tempo. Isso é uma das maiores propriedades que a gente tem, né? Porque o dia nunca vai mudar, isso é uma verdade absoluta, 24 horas, anyway, em qualquer lugar do mundo. Ela pode ser mais cedo ou mais tarde em determinados lugares do mundo, mas ela continua tendo 24 horas. Quando você fala de uma plataforma de games, por exemplo, o tempo que as pessoas dedicam, sejam elas jovens ou não jovens, e acho que esses rótulos também já mudaram bastante, né? Eu ainda era criança quando a gente falava que jogo era coisa de criança, né? Era uma pena, eu queria tanto que minha mãe tivesse entendido que não era, eu teria passado mais tempo jogando. A realidade é que o game ele dá a possibilidade de você expor as pessoas a muito mais a entrega de tempo delas do que qualquer outra coisa, né? Então, isso tem muito valor. Há muito tempo isso já é uma verdade, mas vem se tornando cada dia mais importante. Existe um domínio desse processo que poxa, como que eu vou criando o interesse das pessoas em permanecerem conectadas comigo? Antigamente, quando você falava de mídias hiper tradicionais, o Ibope, vamos usar uma métrica aqui para a gente contextualizar muito bem, ser um exemplo só, não que seja uma verdade absoluta, mas o Ibope, de forma geral, era o grande norte para as principais televisões, né? Assim como a gente tinha, por exemplo, institutos que verificavam circulação de veículos impressos, né? Então, quanto eles vendiam em banca, quanto se vendia em assinatura, e basicamente era a partir daí que as empresas entendiam se o seu modelo de comunicação fazia ou não fazia sucesso. Olha, deu audiência, ótimo. Eu vendi muito a revista, pô, isso aqui me parece chamar a atenção das pessoas. E era uma tentativa e erro, né? Hoje, quando a gente entende os modelos mais eficazes de medição, de resultado, fica muito claro que o que a gente estava fazendo naquela época era uma tentativa e erro. A gente vem evoluindo nesse processo. Quando você fala hoje das mídias digitais, por exemplo, e aí é onde eu acho que todos os canais de televisão estão convergindo, todas as rádios estão convergindo. Acho que a Jovem Pan, por exemplo, é um excelente exemplo de como fazer rádio fora da rádio, né? Isso mostra, e é mais uma prova desse papo todo que a gente está tendo aqui, é que você consegue acompanhar de verdade a interação das pessoas quase que em real time. Então, você lança uma notícia, você vê como que as pessoas consomem.
elas interagem com o programa. Na própria CNN que eu estava, eu vou usar aqui o nome da antiga casa que eu estava, com todo respeito, tomara que eu não fale nenhuma besteira, mas qualquer notícia que você lança, as pessoas o tempo todo estão ali, gerando resultado, gerando interação, dizendo se gostaram, se não gostaram. As pessoas têm a liberdade hoje de comentar se elas gostaram da gola, da camisa. As pessoas têm liberdade de decidir se aquele apresentador faz sucesso ou não faz. Né? A própria mídia cobra até naquilo que diz respeito ao óbvio, né? Que é o respeito, a postura jornalística. Qualquer jornalista hoje que fale qualquer abobrinha, qualquer coisa que não tenha que falar, cara, ele vai sofrer as consequências desse movimento. Então, o tempo todo as pessoas têm hoje voz, coisa que há tempos atrás a gente não podia ouvir, e hoje sim, é ouvido. Se algum canal ou qualquer veículo de comunicação disser que, poxa, em algum momento eu não entendi, é porque de fato foi um problema de interpretação, mas nunca mais um canal aberto com o consumidor. Então, veja, todas essas decisões, sejam elas desde customizar um programa, que é o exemplo mais simples que você colocou de, poxa, quero o final dessa série, até de fato as pessoas comentarem as decisões daquela empresa e darem várias possibilidades dessas empresas se adaptarem, mexerem, estarem mais próximas do seu consumidor e atender de fato alguma demanda, seja ela reprimida ou não, fica muito mais fácil. Então, de verdade hoje, óbvio que o nível de complexibilidade sobe, né? Porque quando você tem só uma bússola, pô, aquela é a minha verdade, então a gente segue aquela bússola. Agora, você imagina que isso virou um barco com, sei lá, com 100 mil bússolas, né? E aí você tentar encontrar qual é o melhor caminho e mais assertivo é um processo extremamente complexo, mas sem sombra de dúvida, muito mais bem aparelhado, muito mais bem entendido e muito mais assertivo no final, se você apostar no caminho certo, do que era antigamente. Né? Rodrigo, como é que você vê, né? Você me deu um gancho aí, que quando você fala de interações, você está falando de dados. Uhum. E esses dados, ainda mais você agora como executivo de um canal aí grandiosíssimo, né? Com muitos artistas, e a gente estava até discutindo antes que hoje a organização hoje, quando ela entra no mundo digital, ela trabalha com vários modelos de negócio simultâneos. Ela pode ser uma produtora, ela pode ser uma gravadora, ela pode ser N coisas quando se trata de mídia digital. Né? Porque você constrói a carreira ao mesmo tempo que você também gerencia uma grande quantidade de dados das pessoas que interagem com esse artista. Se eu estiver errado, por favor, você me corrige. Claro. E isso me leva a uma pergunta, até para antes da gente entrar nos artificiais mesmo, né, que eu tenho outras perguntas para você, mas isso me levou a um questionamento. Teve um caso na França de uma usuária do Tinder que resolveu perguntar para o Tinder como é que ele avaliava, né? E aí o Tinder nunca dizia como é que eles avaliavam, por exemplo, uma pessoa com a outra, né? Como é que eram os matches, como é que funcionavam esses matches? Era só as pessoas que interagiam ou como é que ele direcionava as possibilidades para aquela pessoa fazer o match? Claro. E aí ela viu um artigo de uma pessoa que trabalhou no Tinder, isso aí tem um documentário até na Netflix, falando Connect, quem quiser interessado aí, acho que é Connected, o nome do documentário, né? Aí ela descobriu no artigo que eles tinham um ranking de que tipo? Estrelinhas. Eu me lembrei até daquele episódio do Black Mirror. O que tem nesse ranking? É o seguinte, se sou uma pessoa que atraio muitas pessoas, né, para o meu perfil, e eu mando match para uma determinada outra pessoa, né, aquela pessoa ganha pontos porque eu sou popular. Então, eu popular se interessar por uma outra pessoa, ela ganha pontos. Entendeu? E aí, ela foi buscar isso, correu atrás, e eles não falaram assim, não, isso é um algoritmo interno, eu não vou passar essa bola para você. Como é que a gente faz isso? Mas ela cutucou, ela então me diga tudo que você tem sobre mim. Aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados. Você pode solicitar isso. Então, ela solicitou tudo que tinha dela em um ano que ela tinha o Tinder. Os caras deram 800 páginas
sobre tudo que ela fazia. E ela foi lendo essas páginas, ela percebeu que um determinado dia ela estava conversando com 16 rapazes, quase que simultaneamente. E nos 16 ela tinha a mesma frase de carência para os 6, ela falando a mesma coisa para os 6. Aí eu te pergunto, uma informação dessa é valiosíssima para quê? Né? Vamos lá. Porque se a pessoa é carente e precisa de ter outra pessoa para conversar, ela obviamente você consegue ofertar algumas outras coisas que podem substituir aquela relação humana, né? Claro. No caso de quem trabalha com mídia digital, quem gera conteúdo e tudo mais, vocês pensam, óbvio, não precisa falar do seu algoritmo, mas vocês fazem análise desses dados e os veículos que vocês usam, por exemplo, ele te dá essas informações para que vocês possam tratar essa informação e saber melhor que tipo de artista se identifica melhor com determinado tipo de consumidor musical e o que você pode oferecer de merchandising para esse consumidor musical, entendeu? Eu estou falando consumidor de música, mas consumidor de show business, né? E você começar a entender melhor quem é esse consumidor do show business e o que oferecer além do próprio produto música. Veja, eu acho que até melhor do que falar do que a gente faz aqui, porque de verdade é uma leitura extremamente complexa e muito menos simplista do que isso que a gente está falando aqui. Ela, de fato, exige muito um período super longo de explicação. Porque, veja, não existe nenhuma avaliação tão individual como nesse exemplo, né? Puxa, quem é o Paulo, como ele faz, porque faz, CPF tal, endereço tal. Não, isso não existe, né? O que existe no final das contas são, e aí não é aqui, mas eu acho que é uma leitura de uma forma geral do meio internet, que a gente faz o quê? É um processo super claro de aglomeração de pessoas e de perfis. Então, como que funciona esse processo? Você tem uma certa tendência de comportamento e a gente cria clusters, né? A internet ela vai criando clusters. Poxa, então, como pessoas com um comportamento X se comportam em determinada situação? E qual que é a tendência dessas pessoas a interagirem, seja elas de consumo, de mídia, ou consumo propriamente dito de compra, ou expectativa. E, cara, obviamente faz leituras dessa pessoa e daquilo que é ofertar a elas. E quando ofertar não é tão simples quanto, vou aqui ofertar um produto por um preço Y. Não, eu me lembro que de uma forma muito mais simples do que por um algoritmo ou um metadado, quando eu trabalhei na Mix TV, no lançamento da Mix TV, que fazia parte do grupo da Rádio Mix, uma das coisas super inteligentes que o pessoal fez lá era atrelar a grade de programação musical à previsão do tempo. Pô, dias mais tristes, você pode colocar dias mais cinzas, você pode colocar músicas mais tristes. Dias mais ensolarados, por que não colocar músicas mais agitadas? Cara, é tão simples quanto isso. Então, acho que a lógica do processo digital, ela é meio óbvia nesse sentido, né? Poxa, você começa a ter mais dados das pessoas. Lembra agora há pouco eu falei da bússola de um barco com 1000 bússolas? É isso. A diferença é que antigamente você tinha uma ou outra alternativa. Hoje você tem milhares delas. Inclusive tem possibilidade de fazer combinações para ser mais assertivo. E assertivo não só em monetizar. Acho que esse é um ponto importante. Monetizar faz parte do processo. Mas a digitalização desse negócio, ela passa por também ofertar coisas mais legais para você, né? Poxa, a gente, obviamente, que depois que a gente compra, a gente fica bravo de ficar vendo o retarget, né? Quando começa a aparecer aqueles anúncios de um preço até mais barato do que a gente já pagou. Mas enquanto a gente está no processo de compra, isso é super importante, né? Poxa, tá chegando aqui uma oferta mais legal, tá chegando aqui uma opção mais legal. Eu me recordo que até pouco tempo atrás estava olhando um apartamento novo. Poxa, começaram a vir opções e, cara, baseado naquilo que eu dizia sim ou dizia não, meio que o algoritmo ia entendendo através das minhas redes sociais o que eu estava procurando e o que eu não estava procurando. Isso me facilitou uma vida. Eu não precisei escrever um briefing para nenhum corretor de imóveis, por exemplo, dizendo, olha, eu quero uma casa assim, assado, porque no final do dia era uma procura que não estava muito bem definida. Eu sabia que a gente queria mudar, a gente estava disposto a algumas coisas, mas as pistas que eu teria para um consultor imobiliário seriam de fato muito pequenas, comparado
a possibilidade que as redes sociais que eu tenho montassem um monte de perfis e me indicassem ali um melhor caminho. Então, cara, de alguma maneira me elucidou até entender melhor aquilo que eu queria. Isso faz parte de uma leitura digital e de uma interpretação de dados das pessoas. Eu acho que é muito mais fácil a gente entender assim do que propriamente dito exatamente sobre aquela pessoa. Porque, veja, quanto custa falar com uma única pessoa? É caro, é inviável, a possibilidade de você acertar ela é tão grande quanto a possibilidade de você errar. Porque, cara, pode ser que eu queira, sim, comprar agora um apartamento, mas, cara, por uma situação Y, eu decido não comprar mais amanhã. A decisão de compra, ela é muito mais rápida, muito maior e muito menos rápida do que parece. Então, você observar uma pessoa por uma, a menos que fosse alguma coisa de altíssimo valor agregado. Então, por exemplo, existem empresas que fazem essa agregação de leitura de base por um quase, né? E aí, obviamente, que não é captando de um conglomerado de pessoas. Aí você, de fato, está falando de um CRM. Mas, poxa, sei lá, eu vou vender um carro de 320 mil reais. Cara, faz sentido eu entender quem é o Paulo que pode comprar esse carro de 320 mil reais e qual é o círculo de vida que ele tem e onde eu atingo esse cara, qual é a comunicação que eu faço para ele. Agora, a parte desse fato não faria muito sentido, porque, de novo, poxa, imagina você vender um desodorante entendendo quem é o Paulo. Putz, cara, o custo dessa operação seria inviável e eu não sei se seria, de fato, bastante inteligente olhar no um por um, mas faz sentido quando você junta as pessoas, entende um perfil e a partir desse perfil traça um caminho para atingir, seja numa geração de negócio propriamente dita, ou seja, vendendo um produto direto, ou então fazendo uma oferta de algum tipo de consumo que não direto, por exemplo, estilo musical, ou possibilidades de conteúdos que ela acha interessante, enfim. Isso me leva a uma questão, Rodrigo, que é da humanização, né? A gente está falando muito da transhumanização, que é a utilização da tecnologia mudando, obviamente, a identidade, as características, a personalidade, o caráter e a própria natureza humana, né? Uhum. Mas existe um ponto também que a gente tem que avaliar. Por exemplo, nós montamos uma web radio para trazer alguns executivos, não para falar de negócio, mas para falar, por exemplo, para ele trazer o playlist dele, das músicas que ele curte. E em cima disso, a gente bateu um papo totalmente informal, porque por trás daquele executivo que eu preciso fazer negócio ou que eu quero me aproximar, existe um ser humano que gosta de música, que gosta de arte, né? Que tem preferências culinárias e tudo mais. Neste contexto de quem é o ser humano, as preferências musicais, vocês da mídia estão explorando isso para poder, através disso, fazer conexões de negócio para outras empresas? Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, eu gosto de funk, né? E tem uma empresa que vende tênis, né? Mas quem é o humano por trás daquele cara que tem aquele gosto musical? Claro, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu entendo que, assim, de novo, sempre quando a gente fala sobre isso, a gente tem que usar muito o perfil de, poxa, como que eu falo com o maior conglomerado de pessoas possível, nunca no um para um. Mas, sem sombra de dúvida, esse é um caminho. Eu acho, inclusive, que, por exemplo, uma coisa que está rolando, virando super tendência, já era bastante feito, mas está cada dia mais, as collabs, né? Então, por exemplo, você pega duas marcas que eu me lembro de um case agora super recente, Budweiser e Converse, tênis, fizeram uma collab. Você fala, cara, que engraçado, mas aonde uma cerveja conversa com uma marca de tênis? Mas existe essa possibilidade, existe a possibilidade de você criar uma linha de comunicação dependendo dessas variações de perfil. Então, poxa, a gente acabou de falar que tem 1000 bússolas. Se eu entendo que dessas 1000 existe uma combinação muito bacana para 100 desses termômetros que a gente está usando no mercado, dessas indicações e direções que a gente tem recebido do mercado, poxa, é óbvio que nesse mapa talvez se encontre mais do que uma marca, mais do que um produto, mais do que aquilo que você espera, inclusive. Poxa, às vezes determinado nicho pode consumir um produto junto com outro que você nem imaginou. E, de novo, isso é uma possibilidade super importante. Então, por trás de todos esses dados, sim, sempre vai existir o lado humano.
E acho que é isso que eu falo muito nas minhas aulas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de qualquer inteligência artificial, seja ela com capacidade de aprender sozinha ou não, a base disso tudo, a gente tem que sempre lembrar, primeiro, se ela usar o histórico para entender e criar um parâmetro do zero, ela está usando um histórico nosso. Então, ela vai usar ali, a gente vai imputar para ela e emprestar para ela todos esses anos de experiência que a gente tem, para que a máquina comece a aprender e sugerir alguns caminhos que talvez nós não tenhamos pensado. Na outra linha, se ela de alguma maneira conseguir sozinha criar as alternativas, essas alternativas são validadas por nós. Então, o lado humano ele vai estar sempre na ponta do negócio, invariavelmente. Ou ele está na base gerando a essência, ou ele está na ponta dizendo se aquilo faz ou não faz sentido. Existe, obviamente, que as preocupações das inteligências artificiais, dessas construções de futuro super robóticas, né, pensadas fora do nosso cérebro tradicional, seria um problema gigantesco e tal, e eu particularmente não entendo dessa forma, porque no final do dia o que eu entendo é que a experiência, seja ela com uma marca, seja ela com um produto, ou seja ela de vida, e obviamente que isso está ligado ao ser humano, está ligado a pessoas de carne e osso como eu e você, elas sempre vão ditar o ritmo das coisas, invariavelmente. No final do dia, tudo isso que a gente está falando aqui não teria a menor razão de existir se não fosse falando de pessoas na ponta da história, seja ela na ponta de consumo ou seja ela na ponta de geração, de exigência, de histórico de tudo aquilo que está acontecendo. Então, invariavelmente, o lado humano vai estar sempre em contexto e sempre em destaque, porque tem que ser assim. Se não for assim, imagina como seriam robôs tendo programação para robôs. Qual é a lógica da gente estar aqui falando alguma coisa, né? Não faz sentido. A lógica de consumo, e aí putz, a gente pode aprofundar para várias vertentes esse papo, mas desde a base do capitalismo, da gente precisar de alguma maneira consumir, a pirâmide de consumo precisa existir, ela só se faz valer se a gente tiver humano na ponta. Então, desde a essência do negócio até a ponta mais bem elaborada que a gente possa falar aqui, a gente vai estar sempre passando por humano, por experiência, por sensação, e isso é que faz valer e valida, de fato, qualquer assunto como esse. Para fechar, Rodrigo, eu vou fazer aqui um desafio com você. Tá? Opa. É um desafio comercial. Opa. É o seguinte, a Will Smith, no último filme dele, teve uma mídia sintética, duas, na verdade, né? Um adolescente e um mais jovem ainda, que era o Will Smith mais jovem, totalmente sintético, né? Contracenando com o Will Smith Sênior. Isso aí. Né? Extremamente perfeito. Assim, Will Smith versus Will Smith, né? Muito louco, genial. Extremamente perfeito. Então, se eu consigo hoje trazer o Will Smith de 8 anos, de 12, de 18, de 25, de 45 e de 50, eu tenho aí um time de futebol de Will Smiths que podem interagir comercialmente com várias mídias, com vários tipos de cliente, da forma, né? Vendendo vários tipos de produtos simultaneamente, coisa que ele não conseguiria dentro das limitações biológicas e espaciais, né? Ou seja, eu posso ter um Will Smith vendendo sapato, vendendo tênis, vendendo coisa, cantando, que ele também era cantor, né? Cantando, fazendo um disco, criando videoclipe, tudo simultaneamente em vários canais. Isso é uma tendência, como é uma tendência âncoras substituírem também pessoas em telejornais, que é outra tendência também. Eu posso trazer de volta o Sérgio Chapelin, trazer o Cid Moreira de volta para o telejornal. Existe, inclusive eu não vou falar, mas falaram, eu escutei uma coisa lá no Rio de Janeiro que tinha alguém pensando nisso, entendeu? Trazer esses caras sinteticamente para os telejornais. Então, se isso começa a acontecer, existe aí toda uma amplitude de produtos sintéticos ao seu benefício, Rodrigo. Me coloca, como vai ser um diretor comercial de uma plataforma eu digo, um negócio multiplataforma, né? Multimonetização, como é que ele vai lidar para vender esse produto
que pode ser explorado de forma quase que infinita, tanto infinita como as bússolas que norteiam, né, o processo de amostragem de público dentro de uma mídia social. Como você vê isso, para a gente finalizar, como você vê o Rodrigo vendendo Will Smith para um monte de negócio, para um monte de coisa? Como é que você pensaria nisso? Eu te peguei agora. Mas eu penso um pouquinho aqui, tomara que a resposta seja tão boa, porque eu achei incrível a pergunta. O que eu acho, de verdade, assim, eu me sinto muito confortável com essas possibilidades de mudança, né? E, de novo, acho que todas elas abrem um leque que o primeiro impacto, a primeira onda desse leque, ele esconde, ele não mostra de jeito nenhum a profundidade do que a gente ainda pode fazer, né? Eu fico aqui imaginando a gente resgatar as principais vozes da televisão brasileira e colocando de novo isso à tona, né, cara? Como seria incrível. Eu me lembro que até pouco tempo atrás teve algum show do Michael Jackson, cara, com holograma e tal, e aí falaram de fazer a mesma coisa com o Tupac. Cara, enfim, é incrível, né, a gente imaginar todas essas ondas, em especial com aquilo que marcou a gente em algum momento do passado. A pergunta que eu sempre tenho para isso é, como as pessoas, quando a gente fala de caras, tipo, puta, Michael Jackson, meu filho de 3 anos sabe quem é, né? Então, cara, uma marca brilhante que talvez perdure por muitas e muitas gerações. Esse é o caso mais simples que a gente tem de falar, poxa, faz todo sentido do mundo. Vamos colocar. Vamos fazer o Will Smith em várias versões. Ele é um dos maiores talentos que o Hollywood revelou nos últimos anos. Cara, dá para fazer. A pergunta é, como que funciona aquele jornalista que em algum momento foi super legal, super bacana nos anos 80, mas que no final do dia não foi tão marcante, ou se ele foi muito marcante, ele foi marcante única e exclusivamente para uma região e não para outra. Existe aí uma necessidade, que aí é onde eu acho que isso vai ganhar um espaço, isso vai acontecer, mas ele não é uma tendência de dominância do futuro, porque não pode ser. As pessoas já não consomem, por exemplo, cinema hoje como consumiam há muito tempo atrás, né? As pessoas não consomem rádio como consumiam há muito tempo atrás. As pessoas não consomem o digital hoje como consumiam há um mês atrás. Tudo muda, né? Quando a gente fala de canal, por exemplo, de televisão fechada, todo mundo tinha que ter assinatura da NET, da Sky, de qualquer uma das operadoras. Hoje não. Hoje você pode comprar com a Apple. Por que a Apple está gerando esse tipo de conteúdo, né? Qual que é a estratégia que tem por trás disso? Na verdade, seja qual for a decisão que a gente chegue da estratégia, uma das coisas que invariavelmente tem mudado é como as pessoas consomem. Então, no final do dia, para aquelas tendências, para aquelas situações extremamente marcantes, tudo faz sentido. Trazer o Michael Jackson de novo, falar do Will Smith, faz todo sentido, a gente vai relembrar. Mas isso faz parte de um pedacinho desse tamanho, comparado ao universo inteiro que as mídias nos reservam, com as possibilidades infinitas que a gente tem e que no final do dia são marcadas e são determinadas por aquilo que os consumidores impactam. Então nada vai substituir o novo Paulo que vai estar falando num evento XYZ comparado ao velho Paulo de 20 anos atrás que se arriscou a fazer alguma coisa nesse mercado. A tua herança para o mercado de som, de música com as gravadoras, ela é super importante, mas ela está completamente transformada hoje, né? Então, de novo, faz sentido? Faz. Fará parte do futuro das pessoas, eu não tenho a menor dúvida. Mas isso ainda é só um começo comparado à profundidade de novidades que a gente tem e ao crescimento exponencial de possibilidades disso tudo junto se formando na cabeça do consumidor. Não por menos, o meu filho de 3 anos hoje se comporta de forma absolutamente diferente do que o meu filho de 16, que se comporta absolutamente diferente da minha maneira de consumir, que obviamente me comporta completamente diferente da minha tia de 75 anos consumir mídia, consumir produtos. O meu link com marcas, a minha fidelidade, a minha interação, as tendências de tomada de decisão são muito diferentes. Então, de novo, faz sentido pensar nisso? Faz, mas essa é uma pequena ponta comparada ao universo de profundidade que a gente tem. Eu vou adorar vender o Will Smith, eu vou adorar vender um talento que faz sucesso hoje, sendo relembrado daqui a pouco, mas eu ainda estou muito mais empolgado para entender o que a gente vai criar de novo, puro, diferente, seja ele sintético,
seja ele natural, seja ele humano, seja ele robô. De novo, a gente tem que estar muito aberto, porque de verdade a história de não existir mais uma linearidade nas coisas, a desorganização fazer parte do negócio, né? Então tudo está bastante desorganizado, porque tudo pode ser viável, é o que dá charme para o futuro e que vai nos ajudar a construir esse negócio. Caramba! Muito Obrigado. bom, parabéns, Rodrigo. A entrevista foi fantástica, cara. Esclarecimento. Eu esperava escutar isso, porque na minha, eu esperava escutar isso aí, né? Tem muita coisa ainda e muita coisa que nós nem conhecemos. Fantástico. Ó, quem estiver interessado em conversar com o Rodrigo, desculpa, aqui embaixo tá os links dele, tá? Todos os links para você conversar com ele. Tem a área de comments. Pode comentar, é um fórum, ele vai estar ali, a página vai estar direta, então você pode comentar, conversar, discutir. E, Rodrigo, você está convidado também, depois a gente vai fazer uma live junto com outros speakers, né, que falaram também sobre a mesma temática, para a gente dar uma outra chacoalhada nesse tema juntos, numa live ao vivo, tá joia? Sensacional. O teu convite, cara, é uma convocação. Fica à vontade. Ah, tá legal. Gente, muito obrigado aí. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado, até mais. gente. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. Eu tenho ainda um recadinho, uma informação importante para você. Eu sei que você acabou de assistir um conteúdo, talvez esteja passando na sua cabeça a seguinte questão, a seguinte pergunta: como eu dou os primeiros passos para poder iniciar uma transformação dentro do meu negócio, dentro da minha empresa? Como eu posso levar um projeto para iniciar essa programação de transformação pela inovação através de uma metodologia, de algo que seja estruturado, mundialmente comprovado? Então, são 8 desafios que você precisa ter em mente. A organização precisa alinhar o modelo mental para entender que inovação a gente precisa pensar um pouquinho diferente. Alinhamento da linguagem. A linguagem deve ser única. A gente usa o modelo de negócio como linguagem padrão. Análise da maturidade. As organizações têm maturidades diferentes, relacionadas às suas culturas. Como é que está a maturidade de inovação da sua organização? Quarto passo: incluir a inovação na estratégia organizacional. Como é que a gente faz isso? É importante trazer do futuro as tecnologias emergentes e, através de um método, analisar o impacto destas tecnologias no modelo de negócio. Apoio nas ações iniciais de profissionais que tenham conhecimento sobre a metodologia utilizada. Implantação do iHub, da área que vai cuidar da inovação de forma holística na organização toda e da gestão da inovação. Apoio na certificação, caso a empresa queira, é a cereja do bolo para certificar o seu sistema de gestão alinhado à ISO 56002, chamada ISO da inovação, publicada no mundo em 2019. E, por fim, o 8º desafio: suporte para manutenção do sistema. A ISSI é uma empresa que passou todo esse processo. Dentro dessa implantação, uma das ideias deu origem ao ponto que é um ponto eletrônico digital, e hoje, em menos de 6 meses, a empresa tem 500 clientes ativos em 5 meses, praticamente, e 10 mil usuários ativos. É um case de sucesso. Aqui as empresas que a gente já gerou valor para essas empresas com a metodologia Expert. Este material explicando basicamente estes desafios, como é que acontece isso, ele vai estar disponível no nosso Instagram. Então você vai acessar @expertbrasil, vai curtir a nossa página e vai pedir este material via direct, que eu vou ter o prazer de te mandar. Tá ok? Eu sou Alessandro Pacheco, sou CEO da Expert. Além de consultoria, nós também somos formadores de profissionais e também temos uma franquia onde você pode ser um licenciado e trabalhar aplicando a metodologia Expert reconhecida a nível mundial nos seus clientes, implantando o sistema de gestão da inovação. Um grande abraço, nos vemos na próxima palestra ou na próxima entrevista do Expert Innovation Summit 2030, o primeiro congresso online transhumanista do Brasil. Fiquem com Deus, grande abraço, pense grande, bora transformar. Tchau!